Muito bem, meus irmãos, hoje é dia de ceia do Senhor, vamos celebrar a ceia, a mesa está posta, e eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu estou usando hoje, irmã, a Revista Corrigida, ARC, Revista Corrigida. Estamos então em Atos, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 34 até o verso 43. Esse é aquele texto em que Pedro vai até a casa do centurião Cornélio, em que Cornélio estava na sua casa orando, e então um anjo lhe aparece dizendo que ele mandasse buscar Simão Pedro, que estava na casa de Simão, curtidor, na cidade de Jope. Ao passo que, da mesma forma, o Senhor deu uma visão a Simão Pedro, aquela visão do lençol descendo com animais impuros e dizendo: Pedro, mata e come, para que Pedro compreendesse que aquilo que o Senhor purificou é puro, que ele não deveria chamar de impuro aquilo que foi purificado pelo Senhor. Esse é o pano de fundo da leitura que vamos fazer. Vamos começar então no versículo 34, quando Pedro chegou na casa de Cornélio. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus, preste atenção nesse versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, a minha versão diz e com virtude, a sua talvez diga e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. De novo, andava fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Esse era o dia a dia de Jesus, esse era o trabalho de Jesus, porque Deus era com ele. 39. A primeira frase, guarda essa primeira frase também de Pedro, ó. E nós somos testemunhas. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas, que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Veja, eu vou reler esse versículo 42. Tenha em mente que Pedro já falou que ele é testemunha. Aqueles irmãos que estavam ali com ele também, somos testemunhas. E qual é o testemunho? Nos mandou pregar ao povo e testificar, e testemunhar, e comprovar o quê? Que ele é o que por Deus foi constituído. Quem é Jesus? Juiz dos vivos e dos mortos. A este, Jesus, dão testemunho, não só nós que damos testemunho não, mas a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem
receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E não, era para eu ter lido só até o 43, eu fui até além. Paramos no 44 então. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Até aqui. Vamos orar. Senhor, entrego essa palavra nas tuas mãos, porque a palavra é tua, porque a igreja é tua, porque eu nada posso acrescentar. A tua palavra está firmada no céu. Que ela venha até nós, Senhor, com poder e autoridade do Espírito Santo, que testifica destas coisas nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. É curioso o Senhor me trazer a esse texto, porque ele vem fechando alguns circuitos que eu fui sem querer, sem sentir, mas porque o Espírito Santo foi dando ao longo de pregações nos últimos domingos. Eu não havia percebido essas conexões, mas todas elas vão desembocar nesse texto. Ainda há poucos dias, na semana passada, em uma das minhas pregações, relembrei aos irmãos aquele texto lá de 1 João capítulo 3, versículo 8, que diz o que o Senhor Jesus veio fazer. Para que se manifestou o Filho do Homem? Para desfazer as obras do diabo. Lembram que eu falei isso há pouco tempo agora? E agora vemos Pedro aqui, diante de Cornélio, diante da casa de Cornélio, apontando para Jesus e dizendo, ele foi ungido por Deus. E não apenas isso, mas também mostrando os frutos, a obra de Jesus. E que frutos são esses? E que obra é essa? Ele andava fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Os frutos e a obra do Senhor Jesus evidenciavam nas palavras de Pedro exatamente isso, que ele era ungido de Deus e que Deus era com ele. Lemos esse versículo aqui. E ele desfazia as obras do diabo. Também há pouquíssimo tempo atrás, numa outra mensagem, eu falava sobre como o Senhor Jesus, quando eu digo eu falava, eu quero dizer o Espírito Santo, maravilhosamente, sem me fazer perceber, me deu aquele texto, em que eu falava sobre Jesus como a videira verdadeira, e nós como as varas da videira. Portanto, nós somos enxertos naquela videira, e a seiva da videira nos alimenta, e a seiva é que vai nos fazer crescer e frutificar. Não por nós, que somos apenas varas da videira, mas por causa dele, que é a videira. Ele é a videira verdadeira, e nele qualquer pecador, mediante o arrependimento, poderá ser enxertado e viver, e produzir frutos. Sem essa conexão com a videira, nós não passamos de galhos mortos, de varas secas. E também, aí vai a terceira conexão. Há não muito tempo, também relembrei ao Senhor, que o próprio Senhor Jesus, Ele nos apresenta o reino dos céus por parábolas, mas uma parábola que Ele usou, e que eu trouxe há pouco tempo, foi a parábola do semeador, que está lá em Marcos, no capítulo 4. E ele explica naquela parábola que a semente é a palavra de Deus, portanto a semente não tem defeito, a semente ela é perfeita e plenamente apta para produzir e produzir bem. A grande questão na parábola do semeador
não é a semente, nem é o semeador, porque o semeador é aquele que semeia a boa palavra. Mas a grande pegada dessa parábola são os tipos de terra onde a boa semente vai cair. E ali você vai encontrar somente um tipo de terra em que a semente irá produzir, e vai produzir fruto. Quando a semente cai em boa terra, ela produz fruto. Não produz por igual. Em uns, boa terra, vai produzir 30 por 1. Em outros, irmãos como nós também, mas que também são boa terra, a semente já vai produzir 60 por 1. E ainda em outros vai produzir 100 por 1. Somos todos boa terra, nós que recebemos a boa semente do Evangelho e que permitimos que essa semente cresça no nosso coração, nós vamos produzir. Alguns produzirão muito, outros produzirão mais ou menos, outros produzirão um pouco menos, mas todos produziremos, todos somos chamados, se assim recebemos a boa semente, de boa terra. E vemos aqui o apóstolo Pedro apresentando o Senhor Jesus como ungido de Deus e apresentando os frutos da vida que Jesus deu e de que ele podia testificar, que ele andava fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, e esses eram os frutos do Senhor Jesus. Ele ali manifestava aquilo para que ele se manifestou, veio para desfazer as obras do diabo. Como falei aqui no comecinho, o Senhor mandou que Cornélio buscasse Pedro, e o Senhor mandou que Pedro fosse a Cornélio. Naquele encontro, Deus uniu as duas pontas. Portanto, Pedro estava ali com a autoridade direta do Senhor, mas também Pedro estava ali na condição de autoridade de quem viveu, não apenas ouviu falar de Jesus, mas de quem viveu, experimentou Jesus ali o tempo todo, durante 3 anos. Ele podia dizer: eu sou testemunha. E aconteceu, como lemos aqui no texto, que esta palavra de testemunho ali ministrada foi imediatamente confirmada nos corações daqueles que estavam ali na casa. Foi confirmada por quem? Pelo Espírito Santo. E qual é a obra do Espírito Santo? Ele convencerá o homem pecador do juízo, da justiça e do juízo. Não é isso? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ali, mediante a pregação de Pedro e a obra do Espírito Santo, as duas coisas trabalhando juntas, ocorreu a imediata conversão de todos que estavam na casa. Pelo testemunho veraz, verdadeiro de Pedro, e pelo Espírito Santo, que estava ali, e se manifestou, e percebeu os corações abertos, e aqueles corações foram tomados pelo Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ali a palavra de Deus foi pregada, com autoridade, com verdade, e o Espírito fez a obra. Onde a palavra de Deus é pregada, com autoridade e com verdade, onde a unção do Espírito Santo está presente, as obras do diabo são desfeitas, e aqueles homens pecadores se rendem ao Senhor Jesus. Assim como Pedro, cada um de nós que já se converteu, que recebeu a Jesus no seu coração, é testemunha pela fé de que Jesus morreu, ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai. E aqui, assim como disse Pedro, e que ele virá para ser juiz, para julgar os vivos
e os mortos. Nós não passamos 3 anos com ele na Galileia, nem na Judéia, mas o mesmo Espírito que convenceu aqueles que estavam ali, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e veio fazer morada em nós, e nos deu a sua palavra eterna, e nos deu um testemunho de que Jesus está vivo. Os irmãos ainda creem nisso? O nosso Jesus é o Deus vivo, Ele é Senhor sobre céus, sobre a terra. Ele morreu, ressuscitou, está assentado ao lado do Pai, e um dia voltará para buscar os que são seus e para julgar os vivos e os mortos. E também, como disse Pedro, e que todo aquele que nele crê recebe o pleno perdão de todos os seus pecados. E essa mesa que está aqui diante de nós hoje, ela também é uma testemunha disso. Essa mesa dá testemunho de tudo isso, da morte e da ressurreição do Senhor, porque todas as vezes que comerdes desse pão, beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, ou seja, já deu testemunho da morte do Senhor, até que Ele venha. Confirmamos aqui, a mesa testemunha de que houve uma morte e de que Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ela é a mesa da comunhão, que nos lembra de que não recebemos Jesus em nossa vida, não. Ela nos lembra que por Jesus fomos recebidos por Deus. Ele é que nos recebe por causa dele. Quantos estão entendendo? Ele é que nos recebe por causa da obra. A obra é dele. Tudo foi feito por ele. E o Senhor Jesus também deixa bem claro lá em João, capítulo 15, versículo 16, que nós, assim como nós somos dele, nós somos enviados. Assim como Pedro foi enviado pelo Senhor, aquele dia para a casa de Cornélio, nós somos enviados pelo Senhor, todos os dias. Para quê? Por favor, irmã, coloca aí, vamos ler todos juntos, João, verso 15, capítulo 15, versículo 16. Vamos ver que envio é esse que o Senhor nos deu. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Olha o envio que Jesus faz, para que nós vamos e demos fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Voltamos então aqui a algo interessante. Nesta mesa encontramos 2 elementos. Originalmente, lá naquele tempo, seria pão e vinho. Aqui nós temos o suco de uva, que representa o vinho, mas está tudo bem. Porque nós estamos diante de 2 elementos acabados, o pão e o suco. São 2 alimentos próprios para o consumo, prontos para o consumo imediato. Mas ninguém foi lá na árvore e colheu um pão. Estes elementos aqui tiveram início em uma semente. Os irmãos estão acompanhando? Falei da parábola do semeador. Aqui, tanto a uva precisou ser plantada, como o trigo precisou ser plantado. As sementes tiveram início sob a forma de sementes, e sementes que frutificaram em boa terra. Para que o pão estivesse presente, foi necessário que a terra, e volto aqui à parábola do semeador, tenha ela em mente. O que foi necessário que acontecesse com a terra? Que a terra fosse devidamente preparada, arada, adubada.
limpa de qualquer pedra, qualquer resto de plantações anteriores, e depois de preparada aquela terra, houve o plantio, as sementes foram plantadas, houve uma manutenção da rega, as sementes foram protegidas de alguma forma contra pragas, para que, enfim, depois de tudo isso, as plantas pudessem crescer e frutificar. Após a frutificação vem a colheita, no tempo certo vem a colheita. Mas isso não é tudo. Depois da colheita, vou pegar o exemplo aqui do trigo, que nós temos aqui alguns ramos aqui de trigo. Depois da colheita, o trigo tem que ser beneficiado. Os dois elementos, na verdade, tem que passar por um beneficiamento. O trigo, primeiro, ele passa por um processo em que vai ser separada a semente da palha. E é nesse processo que nós vamos lembrar de uma outra parábola do Senhor, que o Senhor vai dizer: deixa crescer o trigo junto com o joio. Porque na hora da colheita, o que vai ficar é só a semente, é só o que produzir de fato. A palha vai ser jogada fora, vai ser queimada. Essa é a hora de colher o resultado. Esse dia está chegando. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Está chegando a hora da colheita. O joio e a palha vão para o fogo. Fica a preciosa semente. E a preciosa semente do trigo, ela vai ser trabalhada, ela vai ser transformada, beneficiada, e vai ser transformada em farinha, que posteriormente vai nos trazer o pão. Da mesma forma, as uvas. Quem já teve a oportunidade de ver uma parreira de perto, uma videira de perto, sabe como é interessante, como é bonito, né? Você vê aqueles cachos de uva assim. Eu tive o privilégio de ter isso até em casa durante algum tempo. Você não dá nada por aquela árvore, e de repente vem o negócio, cresce, enche tudo, enchem os cachos, aqueles cachos começam pequenininho, daqui a pouco está um cacho cheio, e está você, quando você menos espera, está lá comendo uvinha. É coisa muito boa. Quando eu fui no sul, então, fiquei louco, a plantação assim, perder de vista. Uvas e mais uvas de todos os tipos. Mas após a colheita, as uvas são levadas para um lugar chamado lagar. E ali elas são esmagadas. E desse esmagamento, que hoje é industrial, tá? Hoje esse negócio de pisar na uva é uma coisa só para o turista mesmo. E aquilo que é pisado, não se preocupe, ninguém vai beber, aquilo vai ser colocado como adubo para a própria plantação. Mas hoje tudo mediante um processo industrial. Naquele tempo levava-se para o lagar, onde eram prensadas, esmagadas a uva. E ali sai o suco que nós vamos beber aqui. Algum dos irmãos aqui sabe onde foi plantado o trigo do pão que nós vamos comer hoje? Alguém viu algum cacho da uva que nós vamos beber hoje, o suco dela? Sabe de onde veio? Pois é, nós não somos testemunhas desse processo. Nós não testemunhamos, nós não vimos com os nossos olhos. Mas a própria presença do pão e do suco aqui comprovam que o processo aconteceu. Os irmãos estão entendendo a percepção? Nós não testemunhamos a terra onde isso foi plantado. Nós não testemunhamos o crescimento das plantas. Nós não sabemos na terra de quem foi plantado. Não sabemos como foi o processo de produção desse suco de uva ou desse pão. Mas a própria presença do pão e a presença do suco comprovam que o processo
aconteceu. Aqui há um processo lógico, não tem outro caminho para chegar pão até nós senão esse. Não tem um processo diferente para chegar suco de uva para nós senão esse. Agora, pela fé, a presença do Espírito Santo nos faz enxergar que não há outro caminho. Pela fé, o processo aconteceu. O corpo que é representado aqui, verdadeiramente foi moído por nós. Pela fé, o sangue representado aqui foi vertido por nós. Isso é apreendido pela fé, meus irmãos. Não podemos duvidar de que houve plantio, colheita e beneficiamento do trigo e da uva, porque o pão e o suco são evidência palpável. A gente vai pegar eles na mão daqui a pouco. Da mesma forma, lá na casa de Cornélio, o testemunho de Pedro, confirmado pelo Espírito Santo, demonstrou de forma assim, palpável, perceptível, inegável, para todos ali presentes, uma também realidade, a realidade de que Jesus Cristo, aliás, de que Jesus é o Cristo, e que ele andava fazendo o bem. Talvez eles não tivessem visto Jesus fazendo o bem, mas eles podiam saber, pelo testemunho, Jesus andava fazendo o bem. Talvez eles não tenham visto Jesus curando os oprimidos do diabo, mas ali estava um testemunho claro de que Jesus curava os oprimidos do diabo. Talvez eles tivessem ouvido que Jesus morreu, porque afinal, como não saber naqueles dias, mas que ele ressuscitou, como é? Tanto que Pedro vai dizer, todo mundo soube aí que Jesus morreu. Agora que ele ressuscitou, aí a coisa foi menor, foi em petit comité, como diz o povo, né? Foram poucos. Ele não se manifestou a todos, mas se manifestou a nós. Lemos isso nesse texto, que somos testemunhas, e que depois da sua ressurreição, comemos com ele. Jesus passou ainda aproximadamente 40 dias, fazendo aparições para os seus discípulos, antes da sua subida, a sua ascensão aos céus. Pelo testemunho de Pedro e dos irmãos ali, fica claro que Jesus fez tudo isso, que ressuscitou. E mais, também ficou claro para todos, de que ele está assentado à direita de Deus, e que ele é juiz, foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. E mais uma coisa, depois de dizer tudo isso, depois de dar todo esse testemunho, Pedro estende a mão e diz que pelo seu nome, todo o que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Ou parte disso é verdade e o resto é mentira, ou tudo é verdade. Pela pregação de Pedro, pela orientação e pela presença e pela confirmação do Espírito Santo, ficou muito claro de que tudo isso é verdade, de que aquele Jesus que andava fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, que morreu, ele ressuscitou, ele está sentado à destra do Pai, e ele virá como juiz sobre os justos e injustos, que ele será juiz dos vivos e dos mortos, que todo aquele que nele crê será perdoado de todos os seus pecados. Esse foi o trabalho de Pedro, naquele dia, na casa de Cornélio, e o Espírito se manifestou naqueles novos irmãos convertidos, ali na hora. Meus irmãos, Pedro serviu a sua geração e morreu.
Paulo serviu a sua geração e chegou o seu tempo, assim como tantos ao longo desses 2000 anos. Mas nós lemos ainda agora, o último texto que nós lemos foi João capítulo 15, versículo 16, dizendo que o Senhor nos envia, está lá, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Quem é Pedro hoje para dar testemunho e dizer tudo isso que nós acabamos de dizer? Cadê Pedro hoje? Hoje Pedro sou eu. Hoje Pedro é você. Hoje essa mesa dá testemunho. Hoje nós somos testemunhos. Aliás, o Senhor Jesus disse, que nós iríamos por todas as nações e seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E cada um de nós que está aqui hoje, que recebeu o Senhor Jesus e que creu nesse testemunho, ouviu o testemunho de alguém que também já havia recebido de alguém, e de alguém, e de alguém, e há 2000 anos esse processo vem trabalhando. Meus irmãos, hoje nós somos chamados a continuar este trabalho. Hoje nós somos testemunhas e essa mesa continua mostrando que esse testemunho é real, é verdadeiro. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo andou fazendo bem. Jesus Cristo andou curando os oprimidos do diabo. E mediante a nossa vida, a vida da igreja, a igreja não é outra coisa senão o corpo de quem? Qual é o trabalho da igreja? Cristo andava fazendo o bem. O que os irmãos devem fazer no CPF e o que a igreja deve fazer no CNPJ? Andar fazendo o bem. Cristo andou curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Qual é o trabalho da igreja? Curar os oprimidos do diabo, porque Deus é conosco. Os irmãos creem que Deus é por nós? Então por que a timidez? Então por que muitas vezes falhamos nisso? Pedro foi lá e deu testemunho. Hoje nós somos as testemunhas. O corpo e o sangue não estão aqui, mas eles estão representados aqui. Nós sabemos, por causa do pão e do vinho, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Não apenas pelos nossos, mas também por aqueles nossos amados. E até por aqueles nossos desafetos. Por aqueles que nos amam, por aqueles que nos odeiam. Por aqueles que nós achamos bonzinhos e dignos. E por aqueles que nós achamos que são um câncer para a sociedade. Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse pão e esse suco representam um Cristo que ainda salva o pecador. O Espírito Santo que estava lá com Pedro, ainda hoje, mediante a pregação, mediante o abrir da nossa boca em testemunho, assim como ele convenceu aquela turma lá na casa de Cornélio, ele ainda convence o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. Façamos, meus irmãos, a nossa parte, como fez Pedro, entregando um testemunho fiel e verdadeiro. Façamos a nossa parte, de modo a oferecermos frutos para o Senhor. Pedro foi lá, pregou, apresentou toda a obra do Senhor Jesus. O Espírito Santo fez a parte dele. Nós temos de fazer a nossa parte. Às vezes a gente se perde um pouco como vou dizer, na questão religiosa.
Tanto que a igreja, ela até enche um pouquinho mais no dia de ceia. Não é só aqui não, em geral. Dia de ceia vem todo mundo. Parece que há algo de especial na ceia, mas não há. A ceia não confere graça. A ceia é um memorial. O que há de especial é Cristo em nós, a esperança da glória. E o que há de especial, o Senhor Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Da mesma forma, o que vai santificar o homem não é o pão e o suco que vão entrar pela nossa boca, mas o que pode santificar aquele nosso vizinho endemoniado é aquilo que sai da nossa boca. O que pode santificar aquele teu marido endemoniado é o que sai da tua boca. O que pode santificar, o que tem poder e autoridade para santificar aquele teu colega de trabalho que te persegue, é o que sai da tua boca. Lembrando que Pedro também não queria ir para a casa de Cornélio. Não foi fácil para Pedro sair e ir para a casa de um gentio. Mas ele foi lá. E ele deu testemunho. E o Senhor foi lá e fez a obra. Diante da mesa do Senhor, eu quero conclamar os irmãos, convocar os irmãos, para que, porque a mesa do Senhor, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, que examine-se o homem a si mesmo, nessa hora, não é verdade? Então examina o que tem saído da tua boca, se tem saído testemunho, ou se tem saído mau testemunho, ou como diz o povo aí hoje, testemunho. Se estiver saindo testemunho da tua boca, Deus seja louvado, porque o que sai da tua boca são sementes, e essas sementes vão produzir. Mas se o que sai da tua boca não abençoa, não são sementes, então, meu irmão, é tempo de examinar-se a si mesmo. É tempo de olhar para dentro, pedir perdão, recalcular a rota, olhar para o texto aqui que nós trabalhamos essa manhã e dizer: é isso aqui que eu quero para a minha vida. Eu quero dar testemunho vivo de um Cristo vivo, com o Espírito Santo empurrando e fazendo a obra, e não me acusando porque eu não estou fazendo a obra, e não me convocando e eu deixando de lado a obra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda a injustiça. Ah, pastor, mas isso aí não é só para o não crente? Não, isso é para todos nós. Queria te lembrar que lá no Apocalipse, uma das igrejas recebeu do Senhor Jesus a seguinte palavra, acho que foi Éfeso: eis que estou à porta e bato. Jesus estava batendo na porta da igreja. E ele usa o condicional, se alguém abrir. Seja o dia de ouvir essas palavras, pedir perdão. Vamos orar silenciosamente por um momento, para você poder falar com Deus. Examine-se a si mesmo antes de tomarmos a ceia. Ore silenciosamente, fale com o Senhor. Nosso Deus, a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra que está firmada nos céus, a Tua palavra que é espada aguda de 2 gumes, apta para discernir, fazer separação entre alma e espírito, para discernir entre juntas e medulas.
a tua palavra, que é Jesus, a palavra viva, a palavra que está no nosso coração, a palavra que nos prometeu que fluiriam de nós rios de água viva. Ela foi pregada nessa manhã. E Senhor, se os filisteus têm entupido e entulhado os nossos poços, que o Senhor nessa manhã nos ajude a cavar até que encontremos água, que venha o poço, o Reobote do Senhor na nossa vida, Senhor Deus. Só o Senhor tem a água da vida. Só o Senhor é capaz de nos fazer entender aquilo que nós precisamos fazer. Se há alguém nessa manhã, Senhor, que tem estado parado, encostado na fé, que não tem avançado, que o Teu Espírito Santo tem tocado, mas que tem apenas rolado de um lado para o outro do sono espiritual, que o Senhor nessa manhã reanime, Senhor, que essa palavra sirva para que essa pessoa permita que sim, ela pode dar testemunho, que ainda que seus pecados estejam fazendo que ela se sinta culpada, há uma promessa de perdão em 1 João capítulo 1, versículo 9. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Que o corpo de Cristo, aqui representado nesse grupo, possa fazer a obra de Cristo, andar fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é conosco. Que as palavras que saiam da nossa boca sejam palavras de vida eterna, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. E se a igreja é o corpo de Cristo, só a igreja tem as palavras de vida eterna hoje para apresentar, Senhor Deus. Portanto, que a gente possa abrir a boca e falar, seguir o bom exemplo de Pedro, que embora por 3 vezes tenha vacilado, ele foi, e ele ali teve uma surpresa. Surpreende-nos, Senhor, faz que a Tua igreja avance no evangelismo, que a Tua igreja avance na proclamação, porque logo virá o juízo, o machado já está posto à raiz, o juízo do Senhor vem, o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. Nessa manhã queremos celebrar a ceia do Senhor, renovando o nosso compromisso com o Senhor da ceia. Nos abençoa, age com Teu Espírito Santo, que nós possamos sair daqui verdadeiramente renovados pelo poder, pela autoridade da palavra do Senhor e do Espírito do Senhor, a começar em mim, em cada um dos meus irmãos aqui, em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos, amém. Sem mais delongas, vou convidar o diácono Gilson e a diaconisa Evandira, que passarão então a distribuição dos elementos para que celebremos